Tá, mas, pastor, não tá falando que crê, como é que se crê então duvida? A pessoa pode crer que Deus pode fazer, que Deus tem todo o poder para fazer, mas talvez ela esteja em dúvida se Deus quer fazer. Existe uma dúvida. Então nós temos que sanar essas dúvidas. A fé, a Bíblia e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu quero despertar você para uma chave muito especial do reino de Deus. Como acessar o plano de saúde do reino dos céus? Estamos falando aqui do Brasil. Nós temos um plano de saúde que é fornecido pelo governo na nação brasileira, conhecido como SUS, Sistema Único de Saúde. E cada nação tem a sua, o seu sistema de saúde, quanto outras pastas de gerenciamento do governo. E como um bom cidadão, nós conhecemos a nossa nação, sabemos que é uma nação grande, uma nação tanto de geograficamente quanto de pessoas. Então, o SUS funciona da maneira que você gostaria que funcionasse? Não. Espera-se que ele seja de graça? É, mas nós sabemos que não. Alguém paga essa máquina. Mas, como todo reino, o reino do céu também tem o seu plano de saúde. E aqui, no ambiente físico, nós, brasileiros, gostaríamos de não depender do plano de saúde disponível pelo Estado. Nós gostaríamos de um plano de saúde particular para termos para nossa casa, para o cônjuge, para os filhos, e é muito bom. Eu mesmo já tive, em outros momentos, já tive plano de saúde. Mas a questão é, ainda que você tenha um plano de saúde particular muito bom, o que eu recomendo que você faça, ah, que tal acessar ao plano de saúde do reino dos céus? Essa é a temática do nosso vídeo. Você já parou para pensar que, como um cidadão do reino do céu, você tem direito a um plano de saúde especial? Que viagem é essa? O que eu estou querendo dizer? Que se nós somos cidadãos do reino, como nós vimos Jesus Cristo falando com Nicodemos, lá no Evangelho de João, se nós somos cidadãos deste reino dos céus, nós temos deveres, mas nós temos direitos. E um deles são os benefícios que todo reino propicia. E no reino dos céus existe um plano de saúde, um plano de cuidado com os seus cidadãos. Por quê? Por que é importante nós considerarmos esse tipo de afirmação? Porque para uma nação prosperar, vamos pensar assim, vamos considerar que todo governo, de fato, verdadeiramente esteja preocupado com os seus cidadãos e com o desenvolvimento e com a prosperidade da sua nação e, principalmente, ou por meio dos seus cidadãos, porque a nação vai prosperar de uma maneira lícita se for desta forma. Então, como que a nação irá trabalhar, irá produzir, irá desenvolver riquezas, exportar coisas, trazendo recursos financeiros para dentro da nação e desenvolver todo, né, o sistema daquela nação, se a nação estiver doente? A nação está sempre com problema, a nação está no meio de uma situação, uma crise com doenças e a nação não pode trabalhar. Então, a nação pensa meios e desenvolve através da política, através de, enfim, inúmeros meios, formas para que aquela nação consiga sair desses problemas e consiga, então, trabalhar. É isso que o programa, né, de saúde de uma nação proporciona. Por isso que empresas, elas investem em parcerias com planos de saúde justamente para que o funcionário ele tenha, né, a disponibilidade de rapidamente ser atendido, rapidamente fazer uma cirurgia, enfim, todo aquele processo que vocês conhecem no que diz respeito à saúde, para que ele possa trabalhar com tranquilidade, para que ele possa ficar despreocupado. Às vezes não é ele, mas às vezes é o seu familiar. Pensa uma pessoa numa empresa, num cargo alto, que toma grandes atitudes e decisões, e ele está impedido de tomar decisões porque talvez alguém na sua casa está passando por uma situação muito difícil de saúde. Como que aquele homem, aquela mulher vai tomar aquela decisão com sabedoria, sabendo que tem alguém em casa passando muitas dificuldades? Olha que interessante. Então, para a empresa, isso é bom. Para a nação, isso também é bom. Se a nação estiver saudável, rapidamente ela vai desenvolver e vai produzir. Mas nós sabemos que no campo físico existem inúmeras circunstâncias e, claro, existe a limitação da medicação, existe a limitação também do custo dessas coisas, bem como do próprio conhecimento. E aí que entra o que nós chamamos de reino dos céus. O reino dos céus está acima dos reinos da terra. Então, o poder e o conhecimento do reino dos céus estão acima das coisas que nós vemos aqui na terra, assim como nós vemos uma declaração bíblica que diz que os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Então, Deus sempre nos deixa migalhas, não vou chamar de migalhas, mas eu quero dizer de um caminho, uma trilha que nós podemos olhar nas escrituras e encontrar coisas que validam a autoridade e a superioridade do seu reino, das suas palavras, do seu caráter, no que diz respeito à faceta né, em comparação das coisas terrenas ou do reino humano. E Deus também espera que o seu reino prospere aqui na terra. Embora a Bíblia fala que o reino de Deus está nos céus, a Bíblia fala, Jesus Cristo fala que na oração do Pai Nosso que estás nos céus. Então, o reino de Deus está nos céus.
Deus está oficialmente nos céus. Mas aqui a terra é uma colônia. E ele espera que essa colônia prospere. Embora a história não mostre muito bem a questão de colônias aqui na Terra, onde as colônias elas foram empobrecidas e foram saqueadas pelos seus colonizadores, no reino dos céus a conversa é diferente. A Bíblia fala que o reino ele providencia e ele dá provisão para as necessidades dos seus cidadãos, que no caso somos nós cidadãos do reino dos céus que vivem aqui na Terra. Então, como que nós fazemos para ter acesso a esse plano de saúde? Diversas formas. Você pode ser abençoado e pode ter a provisão para ter um plano de saúde também particular, que vai te abençoar, que vai te dar um nível de segurança. Pode. Mas ainda assim, como eu falei anteriormente, a medicina, um certo nível, é limitada. Então, muitas coisas ela não consegue atender ainda. E talvez a coisa que ela depende de um processo um pouco mais demorado. Mas no reino dos céus as coisas funcionam diferente. Nós sabemos, tanto pelo Velho quanto pelo Novo Testamento, a respeito da intervenção dos céus aqui na terra através das curas, milagres. Nós vemos o rei Ezequias sendo curado de uma situação mortal. Nós vemos outras intervenções de profetas ministrando na vida de pessoas e trazendo lucidez e trazendo informação que salvou uma nação diante de uma situação. Nós vemos pessoas, pela mão de Jesus, pela mão dos apóstolos, sendo ressuscitadas, trazidas à vida após já terem morrido, como é o caso de Lázaro, que após 4 dias ressuscitou. Então, eu quero chamar a tua atenção, é claro que nesse episódio de Lázaro não contou com a fé de Lázaro, porque Lázaro já estava morto. Mas a Bíblia nos dá inúmeros relatos e informações, nos deixa inúmeras, como eu posso dizer, conjunto de informações que nos levam, através da leitura ou através de ouvir a mensagem, uma pregação, gerar fé no nosso coração. Porque esse, principalmente, é a linguagem que faz nós acessarmos os direitos de um cidadão do reino dos céus. Tudo no reino de Deus é pela fé. Então, a começar pela nossa salvação, ela é pela fé. Então, você não entra no reino dos céus sem ser pela fé, e você continua vivendo no reino de Deus pela fé. Então, para acessar esses direitos, até o cumprir alguns deveres é pela fé, você faz estritamente pela fé. Eu e você fazemos eles estritamente pela fé. E não é diferente quando nós queremos acessar o plano de saúde do reino dos céus. Então eu posso considerar, pastor, você está me dizendo então que um plano de saúde particular do melhor que possa existir está atrelado ao reino dos céus? Não necessariamente esse é o plano de saúde do reino dos céus, mas eventualmente houve uma manifestação do reino dos céus te dando uma condição financeira para que você pudesse ter acesso a esse plano de saúde que com certeza te deixa um pouco mais descansado. Mas acima ainda disso, eu quero dizer justamente do caráter desse plano de saúde do reino do céu, que é o quê? Justamente as intervenções do reino dos céus. Você saber que mesmo que você tenha um plano de saúde, ou se você não tem um plano de saúde aqui na Terra, você pode contar com a intervenção do reino dos céus. Mesmo quando o médico diz que, ó, pode ficar tranquilo, que isso aqui tem cura, mas vai ser doloroso. Deus pode intervir e pode fazer, às vezes até o processo acontecer, mas ser indolor. Ou muitas das vezes Deus fazer isso não nem acontecer, nem precisar de processo e muito menos de dor. Deus tem os seus meios. Mas para nós acessarmos isso, há a necessidade da aplicação de fé. Jesus Cristo fala em inúmeras passagens sobre nós termos fé do tamanho de um grão de mostarda. Algumas vezes Jesus Cristo pergunta para uma pessoa: o que você quer que eu te faça? E a pessoa responde para ele: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Algumas vezes Jesus Cristo falou assim: ó, creia somente e não duvide. Olha que usou o termo e não duvide, não falou, mas não duvide. Então, eventualmente tem alguém que possa crer que Deus pode fazer, mas em algum lugar na sua mente ou no seu coração existe um ponto de dúvida. Tá, mas pastor, não está falando que crê, como é que se crê então duvida? A pessoa pode crer que Deus pode fazer, que Deus tem todo o poder para fazer, mas talvez ela esteja em dúvida se Deus quer fazer. Existe uma dúvida. Então nós temos que sanar essas dúvidas. A fé, a Bíblia da palavra, depende do relacionamento com Deus. São várias coisas que vão construindo isso na minha e na tua vida. A Bíblia fala sobre intervenções de cura que foram por meio da intercessão. Tem intervenções de cura que foi pelo meio da liberação de uma palavra. Tem intervenções de cura que foi pela imposição de mãos. Tudo isso está na Bíblia. Assim como no ambiente físico, às vezes você é curado, entenda assim, pela intervenção do médico, ele veio e fez uma cirurgia. Talvez tem caso que você fez um tratamento com o uso de remédios. Tem vezes que há pessoas que são curadas através de um tratamento por uma dieta, por exemplo, ou por fisioterapia, alguma coisa que está ali atrapalhando e ela consegue desenvolver a sua cura por esse meio. Deus pode usar a manifestação do seu plano de saúde por diversas formas, mas uma coisa sempre aparece, é a fé. A fé no reino de Deus é necessária para nós entrarmos para o reino e para nós vivermos tudo aquilo que o reino propicia. E aí, você está vivendo e você está
usufruindo desse precioso benefício do reino dos céus, eu quero convidar você a exercitar a tua fé para poder experienciar coisas tremendas do cuidado de Deus nessa área da tua vida. Eu sei que é importante e nós temos essa questão física, já falei isso anteriormente no vídeo, mas eu quero chamar a tua atenção para que mesmo você tendo ou não essa opção, mesmo quando o diagnóstico do médico não é muito favorável e na nossa cabeça, na verdade, é muito preocupante, saiba que se você for um cidadão do reino dos céus, você pode ter acesso a informações, a recursos que estão além do que aquilo que nós vemos aqui na Terra. Isso através da autoridade do nome de Jesus, através da fé que nós podemos ter nele. Porque foi ele, Jesus Cristo, que trouxe o reino dos céus aqui para a terra. Então, é por meio dele. Deus abençoe a tua vida. Fica com Deus.